Jornal Oxi, inteligente sem igual. Boa tarde, telespectadores. Veja os fatos que são notícias no Brasil e no mundo agora no Jornal Oxi. Hoje vamos falar de um tema muito importante que está em comunhão na vida de todos vocês. Vamos falar sobre o processo de transferência de calor por convecção. O processo de transferência de calor por convecção acontece quando uma massa de diferente temperatura sofre, obviamente, uma mudança de temperatura. Essa mudança de temperatura vai fazer com que vai causar um transporte de fluido dessa própria massa. Esse transporte de fluido é chamado de corrente de convecção. E como ela acontece? No processo de transferência de calor, que essa matéria é submetida, o fluido que está dentro dela vai sofrer uma alteração da sua densidade. Ela vai ficando mais leve à medida que sua temperatura vai aumentando. Quando ela fica mais leve, ela vai subindo, enquanto a massa que ainda não aumentou o suficiente a sua temperatura vai tomando seu lugar, descendo, acontecendo esse ciclo que é chamado de corrente de convecção. No próximo bloco, Jornal Oxi, inteligente sem igual. Aqui se faz plástico, garrafa, pneu, cobre, shampoo, piscina. A gente faz motor, carro, tapete, remédio, fertilizante, cloro, detergente, PVC, acrílico, caixa d'água, gasolina, tela de computador, brinquedo, cerveja, refrigerante, papel, energia, perfume, tinta, fralda e resina. Até 2015 serão mais de 20 bilhões de reais investidos. A área industrial será duplicada e 60 mil novos empregos gerados. Sabe o que isso significa? Transformação, diversidade, inovação, sustentabilidade. Um novo polo para uma nova Bahia. Polo Industrial de Camaçari, 35 anos. A Braskem ajuda a construir essa história. Em um tempo onde as máquinas são capazes de operar sem intervenção do homem, há aquelas cujas ações se distinguem das dos demais. Jornal Oxi, inteligente sem igual. agora trazemos uma série de reportagens especiais feita pelos nossos repórteres Lorena Vilas Boas e Jason Levi. Olá, Igor! Boa tarde, telespectadores! Então, nós fomos nas ruas, tem mais ou menos uns 3 dias que estamos aí nas ruas para saber se as pessoas sabem ou não o que é convecção. Mas as respostas foram positivas, Jason? Não, nem todas foram tão positivas assim. Vejam. Convecção. Convecção? Convecção. Ó, eu vou ficar com vergonha, porque eu fiz química, tive a matéria de operações unitárias, mas de fato eu não tenho nem ideia do que seja essa palavra, entendeu? Do ponto de vista de operações unitárias. Eu sei que é OPU, pelo menos isso eu lembro. Eu fui aluno do professor Geó, de operação unitária, mas não sei mais nada da disciplina. O que é convecção para você, Leandro? Convecção é quando um gás quente sobe e o frio desce. Isso também pode ser gerado com líquidos. Obrigado. Bem, o que eu entendo sobre convecção não é muita coisa, é muito pouco, mas eu entendo que existem 2 tipos de convecção, que é o convecção natural e convecção forçada, e que, se eu não me engano, trata-se de um fluxo da corrente de ar, não sei exatamente. Como vocês puderam ver, nem todas as respostas foram satisfatórias, por isso fomos à procura de alguns especialistas. Estamos aqui com o professor Luiz Assis, que é especialista em automação industrial e trabalhou muito tempo na área com fornos industriais. E agora a gente vai perguntar para ele o que ele conhece sobre convecção. Convecção é uma forma de transferência de calor, onde há uma transferência macro entre moléculas, diferente da condução, que condução é uma transferência micromolecular, ou seja, entre átomos. Isso acontece muito em operações unitárias de fornos e caldeiras, onde tem a área de condução, convecção, que é o caso, e a área de radiação. Então, convecção é a transferência de calor macromolecular. Uma molécula com mais calor, ela transfere esse calor para a molécula que está mais próxima. É bom dizer que
A transferência de calor sempre se dá da maior temperatura para a menor, nunca no sentido contrário. Obrigado, professor. Ok. Estamos aqui com o professor Giancarlo, chefe do departamento de Física, doutor em Física, e viemos justamente perguntar o que seria a convecção sob a perspectiva física, professor. Olá, a convecção é um processo de transferência de calor, um processo térmico de transferência de calor, que consiste basicamente no aquecimento de um fluido. Uma vez esse fluido aquecido, ele tende a ficar com a densidade baixa e, portanto, tende a subir para camadas mais superiores. Ao subir, ele faz com que o fluido que estava lá em cima, mais denso, não ocupe o mesmo lugar, portanto, ele vai descer. Então, essa subida do fluido menos denso e a descida do fluido mais denso formam um ciclo que a gente chama ciclo de convecção. Então é nesse ciclo de subir e descer, seja com líquidos, seja com gases, que a troca de calor se dá. Então um exemplo bem simples é o seguinte: imaginemos um congelador de uma geladeira, onde a massa de ar que está lá dentro, ela vai ser resfriada por conta do contato com as paredes do congelador. Essas sim, elas estão bastante resfriadas. Em contato com a massa de ar que está lá, ela vai ficar mais densa pelo contato. Uma vez densa, aí ela vai descer e vai forçar ao fluido que está lá embaixo, mais leve, a subir. Então ela vai descer uma massa fria e vai subir uma massa relativamente mais quente do que ela. Essa massa fria, ao tocar os alimentos, os itens que estão nas prateleiras da geladeira, ela vai ceder calor, ela vai retirar calor desses itens, porque ela está mais fria, e portanto vai resfriar esses itens. Essa massa que subiu vai para o congelador, vai resfriar e vai descer mais uma vez, refazendo o ciclo. Então, geralmente, o que é feito para esfriar, a exemplo dos ar-condicionados, das geladeiras, são colocados em cima, que é justamente para resfriar e aí por gravidade descer, mais denso. O que é feito para aquecer, a exemplo de uma panela, por exemplo, com água, a chama é embaixo, porque aí o processo é o inverso. Você aquece a massa de água que está embaixo e ela sobe, e portanto ela aquece as massas superiores. E a própria água também, depois de um tempo, é bem possível você enxergar o ciclo de convecção. Aquele ciclo lá do quente subindo e o frio descendo. Então, o ciclo de convecção, na verdade, é um processo de transferência de calor com fenômenos térmicos, de trocas e principalmente de corpos que estão fluidos, né? Sejam eles gasosos ou líquidos. Então, como o professor Giancarlo falou, a convecção natural está muito presente no nosso dia a dia. Mas também há outro tipo de convecção, que é a convecção forçada. Esse tipo de transferência de calor ocorre a partir de uma ação de um agente externo. Um exemplo muito prático e também que está dentro da nossa realidade é o ventilador. O ventilador age como um agente externo, impulsionando o ar, gerando o ciclo, né, que nós já aprendemos ao longo dessa reportagem. Outras aplicações da convecção ocorrem nas indústrias, no meio industrial, sendo que este tipo de transferência de calor ele acaba sendo a base e o princípio de funcionamento de muitos equipamentos. Um especialista da área, o professor Justino de Medeiros, mostrou uma aplicação industrial em que ocorre a convecção, que são os fornos. Neles, os gases liberados a partir da combustão aquecem o ar da sua parte inferior, fazendo o ar se expandir, tornando-se menos denso. Como consequência, esse ar tende a subir, realizando a transferência de calor e aquecendo a parte superior do forno. Para ficar um pouquinho mais claro, nós trouxemos um convidado de hoje, que ele é doutor da USP. Ele vai falar sobre esse processo de convecção na natureza. No próximo bloco, vamos falar com o Dr. Cláudio Albuquerque. Jornal Oxi, inteligência igual. O Ministério, o crepúsculo do divino, em breve nas bancas e livrarias de todo o país.
Chegou o Claro Sandy Júnior. Tem tudo pra você ficar mais perto da gente, fazer parte da nossa galera. Jogos, notícias, fotos, hits, bate-papo e até o fã-clube. Claro Sandy Júnior. Você pediu? A Claro escutou. Jornal Inteligente Sem Igual. O Dr. Dallas Picard West, que vai falar um pouco sobre o processo de convecção na natureza. Boa tarde, Sr. Paulo. Boa tarde. Então, como você explicaria o processo de convecção na natureza? Bom, na natureza existem diversos mecanismos que utilizam da convecção. Um exemplo, e que é de extrema importância para o Brasil, principalmente para a região Nordeste, são as chuvas de convecção. As chuvas de convecção, elas são causadas quando a gente tem uma zona de alto aquecimento, que é ali como é o caso da região Nordeste no período de verão, no qual a massa de ar daquele local é aquecida a tal ponto que atinge altitudes tão elevadas que quando temos uma altitude muito alta, a gente tem o resfriamento desse ar e a sua consequente condensação. E por isso teremos as chamadas chuvas de convecção, que no caso é a precipitação dessas massas de ar condensada em forma de chuva, causando a chuva que vai levar água para essa região Nordeste. É a principal fonte de água dessa região, porque devido à forma de relevo do nosso Nordeste, a gente tem dificuldade de ter outro tipo de chuva que venha abastecer aquela região. Então, as chuvas de convecção são importantíssimas para a região Nordeste. Bom, Dr. Cláudio, eu tenho uma curiosidade particular que também vai ser compartilhada com nossos telespectadores. Eu queria saber se a formação dos ventos ocorre pelo processo de convecção. Excelente pergunta. De fato, a formação dos ventos se deve principalmente a esse processo que nós chamamos de convecção. O que acontece é o seguinte: devido à inclinação do nosso planeta, como todos sabem, existe uma certa inclinação no nosso globo terrestre, nós temos o aquecimento diferenciado de diferentes zonas da Terra ao mesmo momento. Então, temos uma zona que está mais perto do Sol, que vai receber mais calor, e outra mais afastada, que receberá menos calor. A zona que está mais perto do Sol, ela vai aquecer as massas de ar daquele local, fazendo com que o ar se aqueça, se torne menos denso e se mova para as zonas mais elevadas, gerando uma zona de baixa pressão. E também essa zona de baixa pressão vamos chamar de zonas ciclonais, ou receptoras de vento. Enquanto que do lado oposto, que recebe menos calor do Sol, temos a formação de uma parte mais densa do ar. O ar, como não vai ter essa recepção de calor tão grande como da outra parte, o ar vai se concentrar mais na parte mais baixa, tendo uma maior pressão. Assim, essa zona de alta pressão vamos chamar de anticiclonal. Essa zona chamada de anticiclonal ou emissora de ventos vai fazer com que o ar circule dessa zona de alta pressão, mais fria também, para a zona de baixa pressão, a mais quente. Assim nós temos uma circulação de ar por todo o globo terrestre. Vamos ter a circulação de zonas mais frias para zonas mais quentes. E esse é um dos grandes processos de circulação de vento no nosso planeta, muito importante para a vida na Terra. Sem ela seria realmente difícil imaginarmos um planeta com todas essas condições que temos aqui, todo esse tipo de vida. Não é muito difícil pensar na vida na Terra sem esse processo de convecção. Estamos agora terminando o jornal Inteligente Sem Igual. Obrigado pela sua audiência e tenham boa tarde.